nosso estudo, tratando no primeiro bloco e parte do livro sobre a natureza da vida cristã. Nós hoje estudaremos o capítulo 2, que vai tratar sobre 2 passos para a felicidade. 2 passos para a felicidade. Nós vamos tentar tratar sobre este tema nesta noite. E nós podemos iniciar, como é tratado, dizendo que quando nós olhamos para a sociedade ou a nação em que nós vivemos, a geração que nós experimentamos, é bastante surpreendente que a nossa geração ela não seja feliz, ela não seja realmente, verdadeiramente feliz. Nós temos tantas vantagens e muitas vantagens que nossos pais e avós nunca tiveram e talvez nunca chegaram a sonhar com muitas das coisas que nós experimentamos hoje. No entanto, não estamos felizes ou não somos verdadeiramente felizes como geração. Os rostos de pessoas em nosso redor revelam as suas tensões e revelam medos interiores na sua própria alma. As bênçãos materiais que tivemos nos últimos anos parecem não ter trazido para nós muito prazer interior. O clima predominante da sociedade a nosso redor é verdadeiramente sombrio. E devemos aprender alguma coisa com a experiência de ter mais bens terrenos do que os nossos pais um dia tiveram. E uma coisa que nós podemos chegar à conclusão é a seguinte: é que as coisas exteriores, por experiência nós podemos constatar isso, é que as coisas exteriores não fazem as pessoas verdadeiramente felizes. Isso fica evidente, né? Basta nós contemplarmos a sociedade em que estamos inseridos e nós vemos pessoas possuindo muitas coisas, mas não são verdadeiramente felizes. Então, é importante, e vale a pena nós dedicarmos um tempo para pensar, um tempo para refletir, e um tempo para refletir baseado na seguinte pergunta: por que as coisas exteriores não trazem satisfação ao coração humano? E se o homem não fosse nada mais do que o animal desenvolvido, né, como algumas pessoas vão dizer, que é considerado popularmente por algumas pessoas, né, o homem apenas como um animal desenvolvido, se o homem é realmente isso, ele deveria ser perfeitamente feliz numa sociedade onde as coisas boas estão disponíveis em abundância. Mas a pergunta então que surge é a seguinte: por que então a humanidade não deveria, por que a humanidade não está satisfeita num mundo que envolve comer, brincar e dançar? Porque a sociedade ela não está satisfeita vivendo num mundo onde os maiores prazeres estão aí disponíveis para ela. Porque quando o homem tem um paraíso envolvendo esportes, modas e entretenimento à sua porta, porque ele ainda está preocupado e infeliz? Porque ele ainda fica confuso, zangado e com medo se tem tudo o que seus olhos e seu apetite podem pedir? Tudo ao seu alcance. E nós, ao olharmos para esta realidade, nós só podemos chegar a uma constatação que é real. O homem, ele é um ser estranho com certeza, e aquilo que está ao seu redor, as maiores bênçãos materiais que eles podem experimentar neste mundo, não podem trazer verdadeira felicidade para ele. Então o autor vai dizer qual seria então o cerne do problema. Ele vai dizer que no cerne do problema está um erro no pensamento básico das pessoas. Em parte, é isto, ele diz: o homem não conhece a si mesmo. O homem, ele não conhece a si mesmo. Ele se imagina sendo aquilo que na realidade ele não é. Ele é alguém, o homem natural, né? Ele é alguém que supõe que é um ser material, em primeira instância, apenas físico, e não um ser espiritual, alguns pensarão. E por que ele cai em erro como este? Porque ele é alguém que está cercado durante toda a sua vida por coisas apenas materiais e terrenas. Ele é alguém, o homem natural, que não conhece ao Senhor, ele é alguém que vai desprezar
a sugestão de que ele tem algo além apenas da matéria. E ele vai ficar chateado, ele vai ficar aborrecido quando é informado por alguém da religião de que talvez ele precise viver em algum lugar após a morte. Ele pensa, como assim? Eu vou viver em algum lugar após a morte? Não. Eles não admitem esta ideia, sobretudo se nós falarmos que o lugar após a morte que eles haverão de viver, se não se renderem a Cristo, é a condenação eterna. Então, esta é a primeira fonte da infelicidade profunda e quase incurável do homem. Ele não se conhece e por isso imagina ser o que ele, na realidade, não é. Então, esse é um ponto que ele vai tentar nos apresentar como um ponto, o cerne, né, do problema também do homem. Mas então ele vai começar a nos apresentar, como o título, né, o tema do estudo de hoje, 2 passos para a felicidade. Ele vai nos apresentar o primeiro passo que ele propõe para o que seria a felicidade. Ele diz que o primeiro passo é dado quando reconhecemos quem somos e que somos mais do que algo físico ou material. É quando nós vemos que fomos feitos para algo mais elevado, muito mais elevado do que aquilo que o mundo que nós vivemos pode nos dar. Aqui é um passo em direção à felicidade. É um passo em direção à felicidade, reconhecer que temos uma parte espiritual em nós. Além da matéria, somos mente. Além de um corpo, temos alma. Além dos instintos, temos força de vontade, consciência e um senso de responsabilidade pela forma que nós vivemos neste mundo. Essa é a realidade que alguns podem estar e desejam até mesmo negar. Se fôssemos, como alguns imaginam, né, se fôssemos apenas animais de uma espécie mais desenvolvida, este não seria o caso. O estímulo material seria suficiente para nos levar a uma felicidade completa. Mas o que a sociedade ela descobre, ainda que não queira? A sociedade está descobrindo que viver apenas para o apetite corporal, físico, não dá a felicidade que se espera. Eles acabam experimentando uma verdadeira frustração, porque não há verdadeira satisfação naquilo que o mundo tem a oferecer, senão na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo, ele acaba ignorando essa realidade, abafando a sua própria consciência, eles acabam rejeitando a declaração que a própria Escritura nos apresenta como uma realidade cabal acerca da condição do homem e daquilo que ele realmente precisa para ser verdadeiramente feliz. Não é? E Calvino é interessante, quando ele vai começar as suas institutas, ele vai falar sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. E como é necessário conhecermos a Deus e como é necessário também termos um conhecimento real e verdadeiro acerca de nós mesmos. O autor está nos apresentando isso aqui como 2 passos que nos conduzem à verdadeira felicidade. Mas veja, o homem, ele tenta, de todas as formas, rejeitar a sua verdadeira condição. E ele experimenta o seguinte: ele pode buscar pelos maiores prazeres neste mundo, mas quando o prazer acaba, deixa dor, se a consciência puder nos dizer que nosso prazer foi roubado. A sua própria consciência vai acusar e ele vai sentir dor, ele vai sentir tristeza, porque o prazer que ele tinha nas coisas deste mundo foram então tomados dele. E a consciência é algo que persegue de fato o homem, não importa seja ele um crente ou um descrente, judeu ou gentil, é algo que vai estar conosco o tempo inteiro. E ele vai dizer que a consciência é uma coisa difícil de conviver, mesmo quando lhe damos o seu lugar devido em nossa própria vida. Ele diz que isso é ainda mais verdadeiro quando os homens vivem ou tentam viver sem levar em conta a importância da própria consciência na sua vida. A consciência é como um tigre que rosna e ataca o homem interiormente. É um fogo que arde dentro do homem e não adianta. O homem não pode tentar silenciar a consciência ignorando-a ou desejando que ela acabe, porque ela não acabará. Ela vai estar dentro, sempre no homem, acusando-o acerca daquilo que tem feito ou deixado de fazer.
Isso vai se mostrar na vida de um homem que tem uma consciência ruim, suja, verdadeiramente amargo no final. Então, aqueles que procuram a felicidade e ainda assim vivem desafiando a sua consciência, esperam o impossível. Eles não poderão ser verdadeiramente felizes neste mundo, apenas desfrutando das coisas relacionadas à matéria, ao que é físico. Mas nós podemos entender que uma verdadeira vida feliz, ela começa e ela pode ser experimentada pelo homem. Começa a verdadeira vida feliz quando percebemos que não pode haver felicidade até que a consciência esteja em repouso, até que a consciência esteja em paz. Mas alguém poderia perguntar, como podemos fazer com que a consciência ela descanse? E a primeira resposta que se apresenta a todos nós é esta, né? A resposta por parte de alguns, que dirão assim: devemos ser bons ou devemos ser boas pessoas, para que então possamos ter uma consciência em paz. É o que alguns dirão. A primeira resposta seria então essa por parte de alguns. E essa resposta ela agrada a todas e parece para muitos uma resposta óbvia. Mas essa é, na realidade, a antiga resposta da humanidade às antigas dificuldades que ela encontra em sua vida. E isso quando leva a sério a realidade da sua própria consciência. Parece certo a seguinte frase: se eu fizer bem, terei uma boa consciência e viverei feliz. Por um lado, então, as pessoas não gostam de ser boas. Mas mesmo quando somos bons, permanecem então na nossa própria vida duas dificuldades que a nossa consciência logo nos lembra. No homem, não importa quem ele seja, ainda que ele tente rejeitar a sua própria consciência. Permanecem duas dificuldades que a nossa consciência logo nos lembra. E quais são? E ela pode ser evidenciada a partir de duas perguntas. A primeira, que seria a seguinte pergunta: e aqueles momentos da nossa vida em que nós não éramos bons? Quando o homem então passa em sua própria consciência a refletir sobre essa realidade. Ou, e quando somos bons, podemos ter certeza de que nós somos bons o suficiente? O homem seria feliz se ele fosse bom. Mas como? Se pudesse convencer-se de que ele é suficientemente bom. Mas a realidade, irmãos, é que se nós formos honestos, quanto mais honestos nós somos, mais sabemos que não somos verdadeiramente bons. A nossa própria consciência declara isso a nós. Então, quando homens se levantam por aí dizendo para as pessoas serem boas, como uma forma de fazer com que a consciência dessas pessoas encontre repouso, é algo perverso. É algo que é dito por pregadores maus e por aqueles que são promotores dos prazeres deste mundo. É uma ruína para uma nação quando pregadores dizem aos homens para serem bons, como se isso fosse o remédio ou o meio através do qual ele encontrará a verdadeira felicidade. Porque isso, na realidade, se mostrará como uma verdadeira tragédia. Veja, é claro que há outros que também dirão para os homens, ou dirão às pessoas, para esquecerem a bondade. Olha, larguem de lado essa ideia de serem bons, não vivam em busca disso. Eles são aqueles que dirão para simplesmente as pessoas seguirem em frente com o desejo e o seu esforço para serem felizes nesse mundo. A mensagem dessas outras pessoas será a seguinte: ser bom é chato, a bondade é chata. O que todos nós queremos é excitação e prazer. O que nós verdadeiramente queremos são os prazeres nas coisas deste mundo. E não importa o que nós façamos para alcançar. Pode ser pela bebida, ou pelas drogas, ou por uma infinidade de muitos outros prazeres e coisas neste mundo. É o que muitos vão propagar por aí. Mas o problema é o seguinte: os promotores de prazeres,
eles não estão tornando a sociedade realmente feliz. Milhões e milhões de dinheiros são usados toda semana em busca da felicidade. Mas apesar disso, as pessoas não estão nem perto de consegui-la verdadeiramente. Então, o mau pregador e o promotor dos prazeres têm o seguinte em comum: eles falham completamente em fazer as pessoas felizes. Tentam de todas as formas, mas o que nós encontramos é uma sociedade e uma geração verdadeiramente triste. Então, o pregador do faça o bem e então, ao final, você encontrará felicidade, como se fosse um meio para encontrar felicidade, o ser bom neste mundo, ele falha. E por que razão ele falha? Porque a sua mensagem de ser bom é, na realidade, muito difícil. É muito difícil para o homem ser bom. Nada é mais difícil para a humanidade do que ser bom. Ser bom é o que ninguém realmente pode ser. Se ele tentar ser a partir da sua própria força, segundo a força do seu próprio braço. A Escritura até mesmo nos declara isto, irmãos, do Antigo ao Novo Testamento. O texto que há pouco expusemos aqui, por exemplo, no Salmo de número 14, vai falar acerca da condição miserável dos homens. Você certamente deve se recordar. Mas olha o que o Salmo 14 ele nos diz. Descreve a condição de toda a humanidade, falando acerca da verdadeira condição do homem. O salmista nos diz assim, olha, Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo vai até se utilizar destas palavras quando ele escreve em Romanos capítulo de número 3, o seguinte, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Ele diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? A resposta não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas muitos, ignorando essa realidade, dirão aos homens, sejam bons. E isso é muito difícil de fato. Isso é um mau pregador quando muitos tentam ou encorajam as pessoas ímpias, inclusive neste mundo, a procurarem isso como se isso fosse meio para a verdadeira felicidade. E qual então é a consequência disso, né? De alguém que escuta isso, a consequência é a seguinte, é que dizer ao homem para ser bom, como um meio para ele encontrar a verdadeira felicidade, é zombar dele. E mais, é mandá-lo embora em desespero. Porque se um homem buscar a verdadeira felicidade, a parte de Deus, com esforço seu, ele não haverá de conseguir. Ele vai verdadeiramente se frustrar. Muitos vivem infelizes justamente por causa de maus pregadores, por um lado, e de vendedores gananciosos de bens carnais, por outro. Porque eles vivem declarando e proclamando em alto e bom som, vocês conseguirão encontrar a felicidade através deste e daquele outro meio. Entre estes dois, o pregador mau e aquele comerciante, propagador de bens, de ganância em bens materiais e carnais neste mundo, as pessoas que estão entre eles estão hoje sendo presas num torno tão apertado que sufocam essas pessoas. Tudo o que essas pessoas escutam hoje, dentro de algumas igrejas e fora das igrejas, é o grito dos comerciantes dizendo: comprem prazer aqui, compre prazer ali. Lamentavelmente. Mas nós sabemos que nem todos esses prazeres que são propagados e comercializados pelos homens
tem uma advertência de saúde do governo dizendo ao comprador qual o fim desses prazeres que os homens vendem. E alguém poderia perguntar, mas pastor, qual é o fim desses prazeres que aqueles que os vendem não nos advertem? O fim desses prazeres que o mundo tem a oferecer, que os homens imaginam que é um meio para a verdadeira felicidade, é amargura, tristeza e uma consciência pesada. Uma consciência pesada, tristeza e amargura. Então, como mencionamos, irmãos, o primeiro passo e fundamental para a verdadeira felicidade do homem é nos conhecermos, como já dissemos. E a conclusão que nós chegaremos é que não somos bons e não podemos fazer o bem devidamente. Mas é fundamental que saibamos quem nós realmente somos. E conhecer a nós mesmos é saber que não somos bons e que temos muito pouco interesse em nos tornarmos bons. Os homens não querem ser verdadeiramente bons neste mundo. Então o primeiro passo seria esse, brevemente. É conhecermos a nós mesmos. Ter uma verdadeira antropologia acerca da nossa própria condição, que descreve o que é o homem pós-queda. Nós somos pecadores que não queremos o bem, não fazemos o bem e não somos bons. Mas qual o segundo passo? E deve haver um segundo passo, antes que a verdadeira felicidade ela seja encontrada. Algo melhor e mais maravilhoso deve ser conhecido pelo homem para torná-lo realmente, verdadeiramente feliz. E o segundo passo para a felicidade é buscar a Deus. O segundo passo para a felicidade é conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos e encontramos a Deus, quando nós encontramos o Senhor, nós chegamos àquilo que nós podemos dizer que é verdadeira felicidade, não momentânea, mas para sempre. Saberemos quando encontrarmos Deus. Por quê? Porque nós estaremos verdadeiramente felizes e em descanso. O nosso coração, ele estará cheio. A nossa mente, ela será persuadida pelas verdades de Deus. A nossa consciência estará em paz dentro de nós. Aqueles que encontram Deus chegam ao verdadeiro segredo de todas as coisas. Os homens, então, conhecem a Deus e podemos conhecer o Senhor. E aqueles que o conhecem, esses que o conhecem também o amam, e esses que o amam gostam verdadeiramente do Senhor e também, consequentemente, o adoram. E ainda que muitos possam dizer que o homem não pode conhecer a Deus, a realidade é que podemos conhecer a Deus e devemos prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Como falamos aqui num estudo tratando sobre o conhecimento de Deus, Osés, capítulo 6, verso 3, vai falar acerca disso. O profeta Osés, no capítulo 6, verso 3, ele nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eles o conhecem, eles o amam, eles gostam dele e eles o adoram, aqueles que verdadeiramente encontram o Senhor, que é a verdadeira felicidade. Então, quando nos dizem pela primeira vez para buscarmos a Deus, e podemos falar isso, devemos falar isso a todos os homens podem ser tomados por algum tipo de temor. Buscar a Deus e ficam com certo temor, medo, com algum tipo de receio. Isso não é, irmãos, de todo surpreendente, não. Porque não se fala muito sobre Deus na sociedade moderna. E aqueles que mencionam a Deus geralmente dizem algo errado, tolo ou cruel sobre o próprio Senhor. E isso é lamentável verdadeiramente. Isso é uma pena. E por que isso é uma pena? Porque Deus é real. E como acabamos de ver no texto de Osés 6:3, e outras porções da Escritura falam abundantemente sobre isso, é que Deus é real e pode ser conhecido pelo homem nesta vida presente. E é um meio através do qual nós conhecemos a Deus e nisto, então, nós encontramos a verdadeira felicidade. Mas ele vai dizer assim, olha,
eu vou apresentar 3 argumentos que podem ser suficientes para demonstrar que as pessoas podem conhecer e amar a Deus. Ele vai começar a dar uns exemplos na vida de alguns, na história. Ele vai dizer assim, olha, pense nos mártires cristãos. Eles poderiam ter salvado suas vidas negando o que sabiam sobre Deus. Mas ele diz, mas preferiram morrer a negar o que sabiam dele. Para eles, era melhor perder a vida do que perder Deus pecando contra ele. Então, eles nunca jamais negariam o conhecimento que eles tinham do seu Senhor. Eles entregaram a sua própria vida a pegá-los a esta verdade gloriosa do Deus real que eles conheciam e que conheceram nesta vida. Ele vai dizer também, olha, observe as histórias de conversões maravilhosas, das quais há milhares de cópias impressas por aí. Vai dizer, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, busca ler a literatura sobre muitos que experimentaram conversões extraordinárias. De que outra forma poderíamos explicar a maneira pela qual os blasfemadores do passado foram transformados num dia em crentes devotos e pecadores foram transformados em santos? Ele diz, é o poder de Deus que produz esta mudança completa na vida de pessoas. Um exemplo marcante na Escritura é o exemplo do apóstolo Paulo. Blasfemador, inimigo da igreja de Cristo, perseguidor de Cristo. Mas o que acontece com ele em Atos capítulo 9? Ele se depara com o Senhor da glória, o seu Salvador. Cristo glorificado se apresenta ao apóstolo Paulo, ele se rende a Cristo, ele conheceu verdadeiramente o seu Senhor e passou a viver integralmente para ele, entregando até a sua própria vida a serviço daquele que é o seu Deus. Ele vai dizer também experiências arrebatadoras de felicidade que os cristãos por vezes tiveram e ainda têm. Ele diz, alguns dos diários de crentes eminentes e não eminentes mostram que seus escritores ocasionalmente experimentam em suas vidas uma espécie de paraíso na terra. Uma felicidade e alegria indizível. Ele vai dizer, essa felicidade não é terrena, mas trata-se de uma felicidade no Senhor, porque trata-se de uma felicidade sobrenatural. Uma felicidade que flui do conhecimento de Deus e do desfrute dele nesta vida, que será plena e absoluta no porvir. Não é? Como nós podemos e devemos experimentar no Senhor, por experiência de fato, alguns acabam tendo esse conhecimento e esse relacionamento com o seu Deus e uma alegria como se eles experimentassem uma espécie de paraíso na terra. Nós podemos e devemos prosseguir em conhecer o Senhor e o podemos conhecer nesta vida. Mas como não buscar a Deus? Poderíamos fazer a pergunta. Como não buscar a Deus? Veja, quando buscamos a Deus, muitos pedem primeiro que Ele aceite a nós, que Ele aceite as nossas pessoas como nós somos. E alguns vão dizer isso. E é aqui que erram aqueles pregadores que dizem aos homens para serem bons. Por quê? Porque eles ignoram o fato de aqueles a quem eles pregam nunca foram bons. Pelo menos, como falamos há pouco, não suficientemente bons. A consciência, se nós pararmos para ouvir a sua voz, mais uma vez nos diz que não somos bons o suficiente para um Deus que é santo. Não há ninguém que possa ser bom o suficiente para agradar a Deus, no meio dos homens pecadores. Os pobres homens e as pobres mulheres problemáticas de hoje precisam saber como podem ser aceitos por Deus. E isso quando estão conscientes até mesmo do seu próprio passado maligno. Então, como a busca por Deus começa? E ele vai dizer que a busca por Deus sempre começa naquele ponto. Como posso eu, que sou tão mau, ser aceitável a Deus? Ele vai dizer, a porta de entrada para Deus e para o céu está numa simples pergunta.
Deus pode perdoar pessoas que são tão mais quanto eu. Quando o homem tem consciência de quem ele é, ele sabe, eu sou mal. Mas será que este Senhor, que é santo, ele pode perdoar uma pessoa tão ruim, tão má quanto eu? Ele diz então que, neste ponto, o homem viu a si mesmo como ele realmente é. Quando ele está diante de Deus. Ele conhece a Deus, ele sabe agora qual o seu real estado. Ele percebe então diante de Deus que ele ainda não está apto de forma alguma para Deus. E a felicidade pode não surgir conscientemente quando damos o primeiro passo. Contudo, nós estamos no caminho certo para encontrar a felicidade quando nós chegamos a este ponto, diante de Deus, reconhecendo verdadeiramente quem nós somos. Então, cremos que Deus fez algo pelo homem para que o homem pudesse ser aceito por ele. Aí é onde entra a verdadeira esperança, que não leva o homem para o desespero. Caso ele sustentasse a ideia de que ele é bom e que ele encontrará felicidade pelos seus esforços. Isso leva o homem ao desespero. Mas a nossa esperança se encontra no fato de que Deus, Ele sim, fez algo infinitamente bom pelos homens para que os homens pudessem ser aceitos por Ele. E nós chamamos isso, irmãos, de boas novas. Ou chamamos o Evangelho. Que, de modo muito simples, trata sobre o Deus que desceu à terra na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este Cristo se entregou na cruz por nós. Ele morreu por nós para remover os nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos para ser nosso Salvador vivo. E Ele vive hoje e convida todos os homens a crerem nele e a encontrarem nele a verdadeira paz. Crer em Cristo é conhecer o verdadeiro Deus. E como Cristo, como é dito na palavra em João capítulo 1, verso 18, como os homens verdadeiramente conhecerão a Deus, se não por meio de Cristo. Olha o que diz lá, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, a palavra nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Como vai ser dito em outra porção na Escritura, ainda em João, capítulo 14, verso 6, vai falar que ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então é necessário este meio maravilhoso apresentado a homens que estão numa condição verdadeiramente triste, que são não bons, mas maus. É o Evangelho, é o anúncio de Cristo. Este é o segundo passo ao qual nos referimos anteriormente. Quando o homem chega a este ponto, sua felicidade é certa e garantida, não momentaneamente, como os prazeres deste mundo podem nos dar, mas para sempre. Não é possível que qualquer pessoa fique satisfeita interiormente até que conheça a Deus. A razão é simples. Deus nos criou para si mesmo. E nosso coração fica inquieto. Como disse uma vez um grande cristão, e aqui ele está se referindo a Agostinho, no primeiro livro, no primeiro capítulo, na primeira parte do seu livro, As Confissões, ele diz que nosso coração fica inquieto até encontrar descanso nele, ou seja, no Senhor. Nem o dinheiro, nem o esporte, nem o casamento, nem o trabalho, nem o prazer podem encher o coração do homem, mas Deus pode preenchê-lo quando o conhecemos pela fé em seu Filho, Jesus Cristo. Através de Cristo, nós conhecemos então a verdadeira felicidade. Ele conclui dizendo: você tem essa felicidade da qual falamos? Você tem essa felicidade que é conhecer a Deus por meio de Cristo, que é o segundo passo para a verdadeira felicidade? Se não, não valeria a pena dar 2 passos para consegui-lo? Como que conheça você, conheça então a Deus por meio de Cristo. Este Cristo que é oferecido livremente no Evangelho a todos os homens. Por meio dele, então, nós encontramos
a verdadeira felicidade que o mundo não conhece, mas pode conhecer quando a Igreja de Cristo anuncia ao homem, falando acerca da verdadeira condição dele e apresenta o remédio para a sua enfermidade. Eu costumo dizer que é maligno, é perverso quando os homens dizem dos púlpitos que aqueles que estão diante deles e que são pecadores são boas pessoas. Quando dizem, né, e apresentam as pessoas como se elas estivessem numa condição excelente, boas de saúde. Não é? E isso vai fazer com que a pessoa seja enganada. Se ela está bem, ela não precisa de um remédio. Não é assim conosco, né? Fisicamente, nós temos uma enfermidade, mas quando estamos bem não precisamos, não queremos um remédio. Por que eu vou precisar de um remédio se eu estou bem? E nunca vão conseguir realmente identificar a realidade da miséria do seu próprio coração. A enfermidade terrível que eles têm e nunca perceberão a necessidade que eles têm do remédio que é Cristo. Então, é necessário que prossigamos anunciando a verdade, não sendo maus pregadores que anunciam uma falsidade acerca do homem. É importante que os homens conheçam verdadeiramente eles mesmos e que conheçam o Senhor por meio de Cristo e encontrem, então, plena, absoluta e eterna felicidade. Amém. E a gente conclui, irmãos, nosso estudo aqui.